E as cidades de Caicó, Jardim de Piranhas e São Fernando, no Seridó Potiguar, ficaram quase uma semana sem água devido à baixa no nível do rio Piancó, Piranhas-Açu. O abastecimento foi normalizado no último domingo, principalmente após uma fiscalização contra a retirada ilegal de água do manancial. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane e todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, em menos de 2 semanas foram identificados 18 canais irregulares e recolhidas quase 30 bombas de captação na área do rio. Os equipamentos chegaram a extrair até 80 mil litros de água por hora. Uma fiscalização conjunta envolvendo órgãos como a Agência Nacional de Águas, o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte e a Polícia Militar tentam coibir esse tipo de ação. O agravamento da estiagem acentua os desvios ao longo dos mananciais, mas a retirada irregular é crime. Além da apreensão do material, os responsáveis são autuados e, em caso de reincidência, multados. Os valores podem chegar a R$100 mil. A restrição de captação de água também vale para casos de perfuração de poços clandestinos próximo ao rio. Nos últimos anos, foram publicadas resoluções restringindo o uso das águas, uma delas para usos não prioritários, como a irrigação. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina, pois essa fiscalização é muito importante, né, Jane? Olha, antes da fase das adutoras, havia, às vezes, um impasse ou outro que parecia com aqueles filmes de faroeste, né? O rio passa numa determinada fazenda, o dono da fazenda faz um açude, aqueles que estão mais na frente ficam reclamando porque ele está retendo muito mais água do que aqueles que lá na frente às vezes ficam até sem água. E teve atritos aí e tal. Depois das adutoras, desde o primeiro momento que colocaram a primeira adutora, no trecho entre um ponto e outro que existe a adutora, aqui e acolá alguém chega, faz uma ligação clandestina e leva aquela água para plantar, mas principalmente para o rebanho. Com uma rede de adutoras no Rio Grande do Norte cada vez maior, aumenta cada vez mais esse tipo de infração, de crime. Multas que chegam até 100 mil. Resta saber se essas multas, quando são feitas, são cobradas e se existe algum processo para, na reincidência, punir mais ainda aqueles que continuam tirando água clandestinamente. Eu tenho um amigo que às vezes voa aqui pelo Rio Grande do Norte, ele diz que passa às vezes em trecho assim, ele vê tudo seco, aí vê ali aquela área verdezinha, vê que tem água ali, com certeza isso aqui é uma ligação clandestina. A Polícia Federal às vezes faz operação até mesmo em função disso. Está muito verdinho ali, tá, e quando vai, descobre ligações clandestinas. E às vezes quando uma operação dessa vai para um determinado momento, o cara lá pelo celular avisa, a polícia passou. E rapidamente eles vão lá, tiram as bombas, desligam e tal, recolhem, quando a polícia chega não vê aquela ligação. Então é muito importante, entre as ações da ANA, Agência Nacional de Água, que faz principalmente nos rios, como fez agora, com a atuação para intimidar, para acabar com algumas ligações clandestinas, deu para voltar a fornecer água aí para Caicó, São Fernando, Jardim de Piranhas e tal. Mas é preciso que esse trabalho seja permanente. Seja permanente, sem colocar ninguém aí sob suspeita, sem querer, né? Mas se a água está cada vez mais difícil, precisa ser administrada, bem distribuída, os órgãos responsáveis têm que fiscalizar como essa água circula e como ela é guardada, digamos assim. Lá no Ceará, por exemplo, nessa crise braba, tem açudes que ficam sob vigilância do proprietário 24 horas para impedir que as pessoas vão lá roubar água, como se diz. Então é muito importante, nessa crise, 5 anos de seca, a recuperação não vai ser rapidamente, embora a gente deseje que tenha um inverno bom e tal, esse inverno do próximo ano já há uma previsão que será insuficiente para repor os mananciais numa situação mais ou menos tranquila para 2018. Enquanto a água do São Francisco não vem. E mesmo depois, e principalmente depois que ela vier, as adutoras continuarão a ser construídas, né? É muito importante essa parte da fiscalização e da punição aos infratores, que a gente, vendo isso funcionar,
talvez tenha aí uma economia, eu não digo assim, é uma economia mesmo de água, de 20% a 30%. Há uma estimativa que algo em torno de 20% da água é subtraída, é roubada, sem que haja pagamento por aquela água roubada. Por isso que eu digo uma economia. E aquela economia dessa água que hoje está sendo roubada, pode inclusive os custos dela serem revertidos numa estrutura melhor e mais eficiente para essa fiscalização.